E aí galera, tudo bem? Estou de volta aqui, depois de um tempo sem gravar nada aqui no meu canal do YouTube. Graças a Deus, muito trabalho rolando na CNN, na Transamérica, escrevendo para a Trivela, comentando os jogos no Paramount Plus. Isso é muito bom, né? Ter recuperado o prazer de trabalhar com o que a gente gosta de trabalhar, de exercer a nossa profissão. O que eu estava perdendo, onde eu trabalhava antes, agora eu estou recuperando. Mas a minha volta aqui é para falar de um tema que foi muito quente, ainda está muito na cabeça das pessoas, por causa do que aconteceu no jogo do América Mineiro com o Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Imagino que todo mundo que curta futebol, esporte, esteja por dentro disso, mas eu faço um rápido resumo aqui. 14 minutos do primeiro tempo, um gol marcado pelo Renato Marques, jogador do América, numa jogada durante a qual o João Paulo, goleiro do Santos, se machuca e ele não consegue dar sequência à jogada. Tudo muito rápido, é verdade, questão de segundos, e ele acaba sofrendo uma lesão que posteriormente é confirmada como uma lesão muito séria que deve tirá-lo de toda a temporada. O debate ele se inicia imediatamente após o gol, os jogadores do Santos reclamando muito do Renato Marques, dizendo que faltou fair play, mas o que aconteceu? O gol foi validado, o jogo continuou, a América venceu por 2-1 e ali estava iniciado o debate, né? Sobre essa questão toda. Primeiro, uma informação técnica, né? A questão do fair play. Muita gente com dúvida. Pô, o juiz poderia ter parado, deveria ter chamado o VAR? Em princípio, não, porque o fair play é por parte do jogador, não é por parte do árbitro. O árbitro, talvez, pudesse ter parado o jogo se ele percebesse no desenrolar da jogada que havia acontecido uma lesão muito grave. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma fratura, que o cara percebe ali, tem uma fratura, um osso aparecendo, essas coisas assim. Não foi a situação daquela jogada, porque ela se desenrolou de forma muito rápida, não houve nem tempo do árbitro perceber isso. Então fica muito claro aqui que não tem nada de VAR para aquele lance, teria sim o bom senso do árbitro, se ele no momento tivesse percebido a gravidade da lesão, o que foi impossível de perceber para aquele tipo de lance que aconteceu. Todo mundo pensa o que quiser desse lance em relação ao que é fair play, o que é malandragem, o que vale e o que não vale para se conseguir uma vitória no esporte. Né? Não custa nada a gente lembrar que aqui no Brasil se consagrou durante muito tempo a história do roubado é mais gostoso, do malandro, né? Eu vou voltar à Copa de 1962, que o Brasil ganhou, o grande Newton Santos, a enciclopédia da bola, um cavalheiro, um cara educadíssimo, um grande esportista, mas que no jogo contra a Espanha ele faz um pênalti e percebe que ao fazer o pênalti, se ele desse 2 passos para fora da área, como ele faz, você pode procurar esse vídeo aí na internet, vai ver que o Newton Santos dá espertamente, malandramente 2 passos para fora da área e evita que o pênalti seja marcado. Copa do Mundo de 62 no Chile, hein? Não tinha recurso, era as imagens ainda no início da televisão, então não dá nem para imaginar uma situação de árbitro de vídeo para aquilo ali. Pois bem, o Brasil ganhou, chegou até a final, teve toda a polêmica da expulsão do Garrincha na semifinal, né, do jogo contra o Chile, o sumiço de súmula. O que acontece é que o Garrincha efetivamente joga a final. E isso sempre foi celebrado aqui no Brasil como uma questão de esperteza nossa, né? Uma malandragem que sempre se consagrou na vida, no cotidiano do brasileiro como esperteza, que não cabe mais, né? Vamos combinar que não faz muito sentido. A gente sempre foi muito disso de enganar, e vamos passar para um rival aqui do lado, a famosa Mano de Deus do Maradona, a mão de Deus, que é, no fundo, uma tremenda falta de ética, né? Uma tremenda falta de fair play, você ganhar com um gol de mão. E muita gente festeja, celebra isso, enxerga uma conotação política, até por causa da Guerra das Malvinas, 4 anos antes, né? 4 anos antes, isso aconteceu na Copa de 86, a mão de Deus. Só para dar uma pontuada aqui nos exemplos. E para dizer o que eu acho disso tudo, né? Eu fui atleta, joguei voleibol há alguns anos, eu gosto de jogar uma pelada com os meus amigos de vez em quando, há muito tempo não jogo, sou um praticante amador de beach tênis. E eu, cara, assim, eu não consigo, não entra na minha cabeça ganhar um ponto, ganhar um jogo com uma bola que foi fora, entendeu? Não contar para o meu adversário, não acusar que a bola raspou na minha raquete, ou que pegou na minha mão, que não pode, ou uma bola de um gol em que eu domino com a mão e faço o gol, eu não acusar isso. É uma coisa minha de atleta amador, tá? Hoje a minha realidade é essa. Mas assim, o que eu percebo é que
Tem muita gente rapidamente querendo criticar o Renato Marques, o cara que fez o gol. Muito difícil o cara reagir naquela hora, é tempo de reação, a jogada está desenrolando. Como é que ele vai perceber, como é que ele vai saber a gravidade da lesão do João Paulo? Em especial num ambiente como o do nosso futebol. Eu não vou dizer aqui que o João Paulo fez isso, que ele fingiu, porque ele não fingiu, porque ele teve uma lesão gravíssima. O João Paulo não está em julgamento aqui. É a situação vigente no futebol brasileiro. O cara toma uma bolada no braço, põe a mão no rosto, o braço bate aqui no peito, o cara leva a mão no rosto para dizer que tomou uma cotovelada. Uma trombada, ele sai girando, parece que teve uma fratura exposta. Então, o jogador brasileiro com essa malandragem, não só brasileiro e sul-americano principalmente, ele perdeu totalmente a credibilidade. Né? Tem o Neymar, né, que ganhou fama de piscineiro, né, de cara que se joga toda hora. Isso leva muito a arbitragem, às vezes, a não acreditar no que está acontecendo em campo. Repito, não é o caso do João Paulo, hein? O caso do João Paulo foi uma lesão gravíssima que aconteceu, ele com muita dor grita ali, mas é uma coisa de 1, 2 segundos, o Renato Marques não tem como perceber isso, se é verdade ou não, e nem é a função dele perceber se é verdade ou não. Para mim, o grande erro do que acontece depois é não ter havido por parte do América, como clube, da comissão técnica do América, como esportistas, imagino que muitos deles professores de educação física, e dos atletas do América como esportistas. De chegar à conclusão, peraí gente, a gente fez um gol no qual o adversário não tinha condição de participar da jogada, a gente ficou sabendo que a lesão foi muito séria. Pô, vamos abrir tudo aqui, deixar o Santos empatar o jogo e zerar a situação? Tem um exemplo do que aconteceu muito famoso, 28 de abril de 2019, jogo pela segunda divisão do campeonato inglês, Leeds United contra Aston Villa. O Leeds United, treinado pelo Marcelo Bielsa, argentino à época, faz 1-0, uma jogada semelhante a essa de América e Santos. Um jogador do Aston Villa sofre uma lesão, fica caído no campo. A diferença é que passa muito tempo entre a queda dele, a lesão, até o gol do Leeds United. Aí tem muito protesto, empurra daqui, empurra dali e tal. O que acontece? Vem a ordem do banco, do Bielsa, para que na saída de jogo o time do Leeds United permita que o Aston Villa empate o jogo. Foi o que aconteceu. Teve um zagueiro só do Leeds United que não gostou muito, um zagueiro sueco, que me foge o nome agora, ele protestou um pouco, mas efetivamente aconteceu o gol do jogo que terminou empatado. Isso virou assunto, obviamente, e naquele ano o Bielsa e o Leeds United ganharam o prêmio Fair Play da FIFA. Aí vem aquela coisa da regra que eu tinha falado lá no começo do vídeo. O fair play é do atleta, é do jogador, ele não é do árbitro. Do árbitro é o bom senso de perceber quando há uma lesão, quando existe uma questão grave e interromper a jogada. O que não aconteceu no jogo do Santos com o América, pela rapidez da jogada, pelo imediatismo da decisão e da reação dos atletas envolvidos. Isso posto, eu deixo aqui a reflexão, né, de como a gente encara o futebol, de como a gente encara muitas vezes o esporte. Isso se transfere para a própria vida, né? Será que vale ganhar um jogo a qualquer custo? Não estou dizendo de novo, hein, que foi isso que aconteceu com o Renato Marques e com o América. Ali foi uma situação muito rápida, difícil de compreensão. Ele não é médico, ele não percebeu ali naquele momento a gravidade da lesão. Talvez ele tenha ficado em dúvida com o que estava acontecendo. Mas é no decorrer, é na sequência do lance. Qual o tipo de postura que a gente deve adotar? Eu sei que tem muita gente que vai ver o vídeo aqui e vai achar que falando besteira, nunca chutou uma bola, nunca chupou laranja, tem que ganhar mesmo, sobrou a bola, tem que fazer o gol. Muita gente que vai pensar assim, e é legítimo que pense assim, cada um pensa como quiser. Mas eu estou falando muito mais na questão do esporte, né? Da competitividade, do respeito pelo adversário, do saber perder, do saber ganhar. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Procurar postar com mais frequência aqui e voltar para bater papo com vocês aqui. Bom, façam as suas inscrições, deixem seus comentários sobre o tema e na sequência a gente pode ir trocando essa bola aí sobre esse tema, que é um tema muito interessante em relação à ética no esporte, ao comportamento em situações como essa que marcou o futebol brasileiro na semana passada no jogo entre América e Santos. Tchau!